Quando finalmente decides deixar ir, tudo começa a se encaixar. O que hoje parece uma perda, amanhã pode ser justamente a peça que faltava para te libertar. Agarrar-se ao que já cumpriu seu ciclo apenas prolonga a dor, bloqueia novas oportunidades e te mantém preso a uma versão de ti mesmo que já não existe. Este é o momento de soltar com firmeza, de parar de correr atrás do que não quer ficar, de fechar portas mesmo que o eco te assuste, porque do outro lado dessa decisão existe calma, existe clareza e existem caminhos que agora não consegues enxergar. Não é desistir, é recuperar o teu poder. E quando fizeres isso, vais perceber que nada se perdeu. Tudo apenas se reorganizou para o teu bem. Antes de começarmos, quero que vás aos comentários e escrevas com determinação: hoje deixo ir sem medo. Sou estoico. Faz isso não apenas como uma frase, mas como uma declaração de poder para que fique gravado no teu subconsciente e comece a reprogramar a tua mente desde dentro. Que seja o teu compromisso contigo mesmo para a mudança que mereces. Ensino a pensar que tudo depende de ti é a armadilha que te prende ao estresse constante. A ilusão de controle é como uma corrente invisível que aperta mais quanto mais tentas te soltar. Achas que se supervisionares cada detalhe e antecipares cada movimento evitarás a dor, mas o único que consegues é te esgotar. A vida não se rege pelo teu roteiro, e enquanto te obsesses em manipular cada resultado, a ansiedade cresce e a paz se afasta. O irônico é que esse controle que tentas impor é uma fantasia. No fundo, sempre haverá fatores que não poderás manejar. E aí está o verdadeiro desafio: soltar. Não é desistir, é deixar que o que não depende de ti siga o seu curso. É confiar que a vida também sabe organizar as suas peças sem a tua intervenção constante. Faz a prova. Quando soltas o punho, o peso desaparece. Percebes que muito do teu estresse não vem do que acontece, mas da resistência interna que crias tentando que tudo saia à tua maneira. Essa rigidez te converte em prisioneiro dos teus próprios planos. Há pessoas que não desfrutam uma conquista porque já estão preocupadas com o próximo passo. Assim, a vida se converte numa maratona sem linha de chegada, onde a recompensa nunca chega porque sempre há algo mais a controlar. A verdadeira mudança começa quando te dás permissão para não ter todas as respostas, quando aceitas que algumas coisas devem se desenvolver sem a tua supervisão. Começa por identificar em que áreas estás sobrecarregando a tua mente. Estás revisando mensagens uma e outra vez para confirmar algo? Tens dificuldade em delegar porque achas que ninguém faz como tu? Temes soltar uma relação por medo do que vai acontecer? Estes são sinais claros de que o controle está te controlando. Cada vez que o notares, faz uma pausa, respira profundamente e pergunta a ti mesmo: isto está realmente em minhas mãos ou estou apenas me agarrando à ilusão de que está? A honestidade com esta pergunta é libertadora. Quando atuas a partir da obsessão por controlar, perdes capacidade de resposta e criatividade. A mente saturada só sabe reagir com urgência e medo. Em contrapartida, ao soltar, abres espaço para ver opções que antes estavam ocultas pela névoa da preocupação. As soluções criativas não surgem na tensão, mas na calma. Por isso, quando te relaxas, muitas vezes as coisas se resolvem sozinhas ou aparece alguém com a peça que faltava. Não confunda soltar com desinteressar-te. Podes continuar comprometido com as tuas metas, mas sem esse aperto sufocante. É como remar num rio. Podes dirigir o barco, mas não podes deter a correnteza. O estoicismo nos lembra que a serenidade nasce quando investimos energia apenas no que podemos influenciar e aceitamos o resto sem resistência. A vida tem o seu próprio ritmo,
e por mais que empurres, não acelerará o seu curso natural. O passo seguinte é praticar isso de forma consciente. Escolhe algo pequeno, um atraso no trânsito, uma mudança inesperada de planos, uma resposta que não chega. Em vez de te irritares ou procurar explicações compulsivas, diz para ti mesmo: isto não depende de mim. Sente o alívio que essa frase traz. Com o tempo, a tua mente aprenderá a fazer o mesmo em situações maiores, um projeto que não avança como querias, uma decisão de alguém que te afeta ou até mesmo uma virada drástica na tua vida pessoal. À medida que praticares, notarás uma mudança física. Os músculos deixarão de se tensionar, dormirás melhor e a tua respiração será mais profunda. Essa calma não é porque tudo esteja sob controle, mas porque deixaste de tentar que esteja. E aí reside a paradoxo: quando soltas o que realmente depende de ti, passas a gerir com mais clareza e eficácia. Segundo o estoicismo, o verdadeiro poder não está em governar o mundo, mas em governar a ti mesmo. O que acontece fora será sempre um terreno incerto, mas a tua resposta é território soberano. Viver assim não significa que tudo seja perfeito, mas que nada tem permissão para destruir a tua paz. E quando chegas a esse ponto, entendes que a liberdade não é fazer com que tudo saia como queres, mas ser quem queres ser, aconteça o que acontecer. Ensino 2. A vida avança como um rio, sempre em movimento e sem olhar para trás. A vida flui como um rio, e o problema é que tu passaste demasiado tempo tentando detê-lo com as mãos. Acreditas que se o forçares a ir pelo caminho que queres alcançarás segurança e controle, mas a verdade é que apenas te cansas, te frustras e te enches de resistência interna. Observa a natureza. Um rio não para discutir com uma rocha, nem tenta empurrá-la até quebrá-la. Simplesmente encontra outro caminho, rodeia o obstáculo e segue o seu curso. Esse é o segredo que muitos não entendem. Adaptar-se não é desistir, é usar a inteligência para avançar sem te destruir no processo. Cada vez que insistes que algo seja exatamente como imaginaste, prendes-te a uma ideia fixa que te impede de ver caminhos alternativos. E o mais irônico é que muitas vezes o desvio acaba te levando a um lugar melhor do que o que tinhas planejado. Mas se ficas lutando contra o que não podes mudar, nem sequer terás a oportunidade de descobri-lo. Olha para trás e lembra quantas vezes algo que parecia um obstáculo acabou sendo uma bênção disfarçada. Talvez uma oportunidade perdida tenha aberto outra maior. Talvez uma pessoa que se foi tenha deixado espaço para alguém que realmente trazia paz. Talvez um fracasso te tenha empurrado a criar algo novo. Essa é a lógica do rio. Cada curva inesperada faz parte de um trajeto mais amplo que só entendes ao olhar o mapa completo. O desgaste vem quando tentas impor à vida um único caminho. Nem tudo depende da tua vontade. E quanto mais cedo aceitares isso, mais livre te sentirás. Adaptar-se não significa conformar-se, significa que escolhes a tua energia. Em vez de desperdiçá-la empurrando contra a corrente, usas para remar na direção que realmente te leva para a frente. Começa a praticar no cotidiano. Quando um plano mudar, respira antes de reagir. Pergunta a ti mesmo que caminho alternativo se abre agora. Se alguém te decepciona, em vez de afundares na raiva, pensa o que isto me está ensinando sobre quem merece estar na minha vida. E se algo demora mais do que o esperado, em vez de desesperar, usa esse tempo para fortalecer outra área de ti. O curioso é que quando deixas de lutar contra a realidade parece fluir contigo. Aparecem oportunidades que antes não vias, soluções que pareciam impossíveis e até as pessoas certas começam a cruzar o teu caminho. Não é magia, é que a tua mente deixa de estar presa ao problema e começa a focar no que realmente pode mover. Adaptar-se não te torna fraco, te torna invencível,
porque se nada pode te quebrar, tudo pode te impulsionar. Quem se agarra a um só plano, desmorona quando esse plano falha. Quem flui encontra 10 formas diferentes de chegar à sua meta e isso, na vida real, é muito mais poderoso do que qualquer controle rígido. Lembra-te que a água é flexível, mas também é a força que com o tempo pode moldar montanhas. Não subestimes a paciência que vem com a adaptação. Não é passividade, é estratégia. Às vezes, recuar um passo para contornar um obstáculo é o que te permite chegar ao outro lado com mais força. Segundo o estoicismo, a liberdade não está em dominar tudo o que acontece, mas em dominar a tua resposta ao que acontece. O sábio não se queixa da corrente, ajusta as suas velas e continua navegando. Quando vives assim, os problemas deixam de parecer muros e começam a se ver como simples desvios no caminho. Já não te assusta que as coisas mudem, porque entendes que sempre haverá outra forma de chegar. A vida deixa de se sentir como uma guerra e começa a se sentir como uma viagem, com as suas curvas, as suas pausas e as suas surpresas. E no fim percebes que não importava tanto chegar rápido, mas aprender a desfrutar da forma como o rio te leva sempre para a frente. Ensino 3. Sobrepensar consome a tua energia e atrasa as decisões que te aproximariam das tuas metas. Talvez acredites que dar mais voltas a um assunto te trará respostas mais claras, mas o único que consegues é te enredar na tua própria mente. É como agitar água turva, quanto mais a moves, menos consegues ver o fundo. O excesso de análise não só atrasa as tuas decisões, como também rouba a tua energia, enche-te de dúvidas e faz-te perder oportunidades que exigem ação imediata. Não é que pensar seja errado, mas pensar demais transforma-se numa armadilha, onde tudo parece mais complicado do que realmente é. Cada vez que ficas preso nessa espiral de se isto não funcionar, e se eu errar? O teu corpo se tensiona, a respiração encurta e a mente começa a criar cenários que nem sequer existem. É aí que perdes poder, porque já não estás a reagir à realidade, mas sim a histórias que inventaste. E quanto mais tempo ficas preso aí, mais difícil se torna dar um passo firme. O problema é que confundes preparação com paralisia. Acreditas que pensar em cada possível resultado te protege, mas na verdade só te trava. Enquanto estás ocupado calculando tudo, o momento perfeito passa diante de ti, e a vida não espera que tenhas um plano sem falhas. Ela move-se com ou sem a tua permissão. Se não ages, alguém mais o fará. A solução está em interromper a espiral. Quando perceberes que a tua mente começa a girar sem chegar a lugar nenhum, faz 3 respirações profundas. Sente o ar entrar e sair e traz-te de volta ao presente. Pergunta a ti mesmo, qual é o próximo passo que posso dar agora com a informação que tenho? Não precisas resolver tudo hoje. Só precisas avançar um passo. Coloca limites ao teu tempo de decisão. Se for algo pequeno, dá-te 5 minutos. Se for algo maior, define um prazo concreto, mas nunca infinito. O excesso de tempo só alimenta mais dúvidas. Forçar-te a decidir dentro de um limite treina-te a confiar no teu critério e na tua intuição. Porque a intuição não aparece quando estás agitado, mas quando estás em calma. Começa a praticar isso no cotidiano. Escolhe um restaurante sem pensar 20 minutos. Responde a uma mensagem sem analisar cada palavra. Toma uma rota diferente. Não percas 20 minutos em algo que poderias resolver em 2. Essa disciplina mental prepara-te para as grandes decisões, porque já não te perderás nos detalhes, mas irás direto ao essencial. Lembra-te, a ação imperfeita sempre supera a inação perfeita. Não precisas ver tudo claro para dar o primeiro passo. Muitas vezes a clareza aparece depois de te moveres, não antes.
O caminho ilumina-se quando começas a andar, não quando ficas imóvel esperando que todas as dúvidas desapareçam. Deixa de tentar controlar todos os cenários possíveis. Não podes, e mesmo que pudesses, a vida sempre terá voltas que não viste vir. O que podes controlar é a tua capacidade de te adaptar e responder quando elas chegam. E essa habilidade só se treina no movimento, não na espera eterna. Cada decisão que adias por sobrepensar é uma porta que se fecha sozinha. E o pior é que muitas vezes nem percebes que se fechou, porque estavas ocupado a pensar na fechadura em vez de atravessar o limiar. Segundo o estoicismo, o único que realmente possuis é o teu julgamento no momento presente. Pensar demasiado no que poderia acontecer é abandonar o teu poder sobre o que podes decidir agora. Quando aprendes a confiar mais no teu critério e menos nos teus medos, descobres que a maioria das coisas não eram tão complicadas como pareciam. Começas a agir com mais leveza, mais confiança e mais paz. E isso não significa que deixas de refletir, mas que aprendeste a arte de pensar o suficiente e depois agir. Porque a vida não recompensa quem mais analisa, mas quem tem a coragem de avançar. Ensino 4. Permite que o momento presente seja o teu guia e marque o rumo das tuas ações. Deixa que o momento lidere. Passaste demasiado tempo tentando antecipar cada movimento, desenhando cada passo como se a vida fosse um tabuleiro que podes dominar peça por peça. Mas esse excesso de controle não te dá segurança, rouba-te a oportunidade de estares realmente aqui. O presente é o único que tens. E se o sacrificas pensando num futuro incerto ou revivendo um passado que já não existe, fica sem o único terreno fértil onde podes agir. Quando deixas de escutar o que este instante precisa e apenas segues o que o teu medo dita, perdes a clareza. Nem tudo requer que forces. Às vezes, o que mais precisas não é empurrar, mas parar para ouvir. Pergunta a ti mesmo o que este momento me pede. Talvez a resposta não seja fazer mais, mas soltar. Talvez não seja correr, mas esperar. Talvez seja mover-te, mas numa direção que ainda não tinhas considerado. A mente que tenta controlar tudo vive em tensão. Nunca está satisfeita, está sempre em busca do próximo. E essa urgência constante desconecta-te das oportunidades que só se veem quando estás presente. O momento atual tem sinais, pistas, até soluções que desaparecem se estás demasiado ocupado tentando manipular o que virá depois. Começa a praticar a entrega consciente. Quando sentires que algo não flui, faz uma pausa e foca-te no que realmente está acontecendo agora. O que está diante de ti, que possibilidades este instante te oferece. Às vezes, o que parece um obstáculo é apenas uma instrução para ajustar a tua rota. E se não o escutas, acabas batendo uma e outra vez contra a mesma parede. Fluir com o momento não é render-se ao acaso, é reconhecer que nem tudo está nas tuas mãos e que o que podes manejar torna-se mais claro quando não o sujas com ansiedade. É como dançar com a vida. Nem sempre conduzirás o passo principal, mas se aprendes a seguir o ritmo, descobrirás movimentos que jamais terias planejado. No cotidiano, aplica em pequenas decisões. Se estás a trabalhar e algo te bloqueia, em vez de forçar uma resposta, muda de tarefa. Sai para caminhar, respira. Se uma conversa se torna tensa, em vez de acelerar para ganhar a discussão, baixa o tom e ouve. Se os teus planos se quebram, pergunta a ti mesmo que nova oportunidade acaba de aparecer. A ironia é que quando deixas que o momento lidere, a tua vida torna-se mais eficiente. Já não gastas energia em batalhas desnecessárias nem em planos que o próprio presente já descartou. Tomas decisões com mais precisão porque respondes ao que é real, não ao que a tua mente imaginou. As pessoas que vivem assim têm algo em comum, transmitem paz. Não porque tudo lhes sai perfeito,
mas porque não lutam contra o inevitável. Aprenderam que o tempo mais poderoso é o agora e que quem o respeita obtém uma vantagem invisível, a sincronia com o que pode florescer. O presente não se repete. O que hoje não atendes, amanhã será outra coisa. Por isso é um desperdício tentar viver noutro momento que não existe. Este instante tem algo a ensinar-te, algo a dar-te, algo a pedir-te. Se não o escutas, perdes-o para sempre. Segundo o estoicismo, não podes controlar o fluxo do tempo, mas podes decidir como usas o segundo que tens diante de ti. E esse segundo bem usado vale mais do que 1000 planos que nunca acontecerão. Viver deixando que o momento lidere é confiar que o que precisas já está aqui ou a caminho, e que a tua única tarefa real é estar suficientemente presente para o ver. Não é inação, é ação com propósito, ação no momento justo, ação que não nasce do medo, mas da conexão com a própria vida. E quando consegues isso, descobres que não precisas prever o futuro para que tudo comece a se encaixar. Ensino 5. Deixa de carregar a responsabilidade de consertar cada situação e concede a ti mesmo paz interior. Soltar a necessidade de resolver tudo é um dos atos mais libertadores que podes praticar. Tens carregado nos teus ombros problemas que não te pertencem. Tens te desgastado tentando salvar situações que não são tuas. E nesse processo, esqueceste-te de cuidar de ti mesmo. Acreditas que o teu valor está em ser aquele que sempre tem a solução, o que nunca falha, o que está ali para todos. Mas isso é uma armadilha, porque quanto mais te acostumas a carregar o que não é teu, mais os outros se acostumam a deixar tudo nas tuas mãos. O problema é que essa ajuda constante nem sempre ajuda. Quando tentas resolver a vida dos outros, muitas vezes lhes roubas a oportunidade de crescer, de aprender com os próprios erros e de assumir as suas responsabilidades. É como querer que uma planta cresça puxando as suas folhas. Não só não cresce mais rápido, como ainda podes quebrá-la. O mesmo acontece com as pessoas. O teu excesso de intervenção pode travar o desenvolvimento delas e enquanto te esgotas tentando apagar incêndios alheios, descuidas dos teus. Ficas sem tempo, sem energia e sem clareza para avançar nos teus próprios objetivos. Vives num estado constante de urgência que nem sequer te pertence, reagindo a problemas que não deverias estar a carregar. Esse desgaste emocional não é nobreza, é autodesgaste. A chave está em diferenciar este problema é meu para resolver ou é de outra pessoa. Antes de agir, pergunta a ti mesmo, realmente me corresponde ou estou a cruzar um limite que não deveria? Aprender a dizer, isto não é meu não é egoísmo, é respeito. Respeito pela tua energia e respeito pelo processo dos outros. Começa a praticar isso no cotidiano. Quando um amigo te ligar com um drama constante, escuta, mas não assumas o papel de solucionador. Quando no trabalho surgir um problema fora da tua área, não corras a absorvê-lo se não é tua responsabilidade. Quando um familiar insistir para que tu resolvas algo que ele mesmo pode enfrentar, apoia emocionalmente, mas deixa que tome as próprias decisões. Isto não significa que te tornes indiferente, mas que aprendes a ajudar sem carregar todo o peso. Muitas vezes, o gesto mais amoroso que podes ter por alguém é deixá-lo enfrentar os seus desafios. Isso dá-lhes força, ensina-lhes e permite-lhes descobrir a própria capacidade. Quando soltas a necessidade de consertar tudo, recuperas a tua energia mental e física. Começas a viver mais leve, com mais espaço para o que realmente importa na tua vida. E, paradoxalmente, quando ajudas a partir desse lugar, a tua ajuda é mais efetiva, porque não vem da obrigação ou do cansaço, mas da clareza e da vontade genuína.
Também descobrirás que muitas situações se resolvem sem a tua intervenção. A vida tem a sua própria ordem e nem tudo precisa que tu manipules ou controles. Às vezes, quando te afastas, as coisas encontram o seu próprio equilíbrio. Isso exige coragem, porque soltar esse papel de salvador pode incomodar no início. Estás a romper com uma identidade que talvez tenhas alimentado durante anos, mas assim que perceberes como melhora a tua paz interior, como se fortalecem as tuas relações e como tens mais energia para o teu próprio desenvolvimento, entenderás que foi o passo certo. Segundo o estoicismo, não devemos gastar a nossa força no que não depende de nós. Resolver os problemas dos outros, quando não é nossa responsabilidade, é viver fora do nosso verdadeiro campo de controle, e isso só traz frustração. A liberdade chega quando decides focar no teu terreno, o que podes fazer, o que depende de ti, o que realmente te corresponde. E a partir daí a tua vida se organiza, a tua mente descansa e a tua energia é investida no que verdadeiramente move o teu caminho para a frente. Porque não vieste para carregar o mundo inteiro, vieste para caminhar o teu com força, clareza e propósito. Ensino 6. A calma de quem confia em si mesmo é um ímã para oportunidades e pessoas. A confiança silenciosa é magnética. Não precisas gritar o teu valor para que o mundo o veja. A verdadeira força não se anuncia, sente-se. Quando entras num lugar e não procuras chamar a atenção, mas a tua simples presença transmite segurança, as pessoas percebem. Não existe olhar mais poderoso do que o de alguém que sabe quem é, sem necessidade de convencer ninguém. Essa calma, essa ausência de urgência em ser validado, é o que faz com que os outros queiram se aproximar. O erro que muitos cometem é acreditar que, para ser notado, é preciso fazer barulho, exagerar conquistas, preencher os silêncios com palavras desnecessárias. Mas isso não é confiança, é insegurança disfarçada. Quem está seguro não precisa provar nada, porque sabe que o seu valor não depende da aprovação alheia. Move-se com serenidade, fala quando é necessário e deixa que as suas ações falem mais alto do que qualquer discurso. Quando deixas de viver dependente dos aplausos dos outros, a tua energia muda. Já não ages para agradar, mas para ser coerente contigo mesmo. E essa coerência é irresistível porque transmite autenticidade. As pessoas confiam em quem não está desesperado para ser aceito. Sabem que o que mostras é real, não um papel para ganhar aprovação. Praticar a confiança silenciosa exige que observes a ti mesmo. Pergunta quantas das tuas decisões diárias tomas apenas para te sentires aceito. Publicas algo nas redes para te expressares ou para receber aprovação. Dizes sim a planos que não queres por medo de decepcionar. Vestes-te de certa maneira para encaixar e não para refletir quem és de verdade. Quanto mais honestidade tiveres nestas respostas, mais fácil será deixar de agir a partir da validação externa. Começa com pequenos passos. Guarda silêncio em conversas onde antes terias falado apenas para preencher espaço. Não expliques em excesso as tuas escolhas. Deixa que se sustentem por si mesmas. Não busques reconhecimento imediato pelos teus feitos. Confia que o valor do teu trabalho será percebido com o tempo e, quando te elogiarem, recebe o elogio com gratidão, não como se precisasses dele para te sentir seguro. A confiança silenciosa também significa lidar com a rejeição sem desmoronar. Nem todos vão te compreender e está tudo bem. Quando a tua segurança depende da tua própria aprovação, os nãos externos não te abalam, apenas te redirecionam. Deixas de implorar aceitação e começas a escolher com quem e onde investir a tua energia. O mais poderoso dessa atitude é que não pode ser fingida.
As pessoas percebem a diferença entre alguém que age tranquilo e alguém que apenas finge calma. A confiança real constrói-se com disciplina, autocontrole e experiências que provam que podes sustentar-te sozinho. Não é arrogância, é estabilidade. E essa estabilidade é magnética, porque num mundo cheio de ruído, a calma é um luxo. Quando deixas de correr atrás da validação, começas a atrair o que realmente te corresponde. As pessoas que se aproximam o fazem por quem és, não pelo que aparentas. As oportunidades que chegam são as que combinam contigo, não as que tens de forçar. E em vez de sentires que deves impressionar, sentes que apenas precisas mostrar-te. Segundo o estoicismo, a verdadeira liberdade está em não depender de nada externo para estar em paz. Quem domina o seu interior não precisa adornar a sua imagem. A sua simples presença basta. Viver assim não significa ignorar os outros ou fechar-se em si mesmo. Significa que o teu centro não se move a cada opinião alheia. Caminhas com a certeza de que não tens de provar nada para merecer respeito. E isso, paradoxalmente, é o que faz com que o receba sem pedir, porque a confiança silenciosa não grita, mas sempre se ouve. Ensino 7. Deixa de permitir que o medo dite as tuas palavras, decisões e movimentos. Deixa de reagir a partir do medo. Essa emoção, se a deixas governar, transforma-se num filtro que distorce tudo o que vês. Faz-te enxergar ameaças onde não existem. Obriga-te a correr quando deverias avançar com calma e empurra-te a aceitar menos do que mereces apenas para te sentir seguro por um instante. O medo nem sempre grita, às vezes disfarça-se de prudência, de lógica, de responsabilidade, mas no fundo o seu único objetivo é manter-te no conhecido, mesmo que o conhecido esteja a sufocar-te. Cada vez que tomas uma decisão apenas para evitar uma possível dor, estás a construir a tua vida sobre alicerces frágeis. Acabas escolhendo trabalhos pela estabilidade, mesmo que te asfixiem, relações para não estares sozinho, mesmo que não te respeitem. Caminhos fáceis que mais tarde se tornam prisões. O medo não pensa no teu futuro, pensa apenas no teu alívio imediato. E esse alívio com o tempo transforma-se em arrependimento. O mais perigoso do medo é que parece razoável. Diz-te para esperar, para não arriscar, para não incomodar, para não mudar. Convence-te de que agora não é o momento, de que não estás pronto, de que as coisas podem piorar. E assim passam semanas, meses, anos, até que um dia acordas e percebes que não foi o mundo que te deteve. Foste tu, reagindo a partir do medo. Para quebrar este ciclo, precisas de uma pausa consciente. Quando sentires o impulso de decidir rápido, pergunta a ti mesmo: estou a fazer isto para avançar ou apenas para evitar sentir desconforto? Se a resposta for a segunda, respira, para e espera que a urgência emocional diminua. A melhor decisão raramente nasce no meio do pânico. Começa a praticar isso nas pequenas coisas. Não respondas imediatamente a uma mensagem que te incomoda. Não digas sim a algo que não queres apenas para não desagradar. Não aceites a primeira opção por medo de perdê-la. Aprende a escolher com calma, mesmo quando a tua mente gritar para te apressares. Com o tempo, vais notar que as decisões tomadas a partir da confiança são mais firmes, mais alinhadas contigo e mais eficazes a longo prazo. Sentir-te-ás menos esgotado, porque deixarás de viver em modo defesa e começarás a agir em modo construção. A confiança permite-te ver oportunidades onde antes só vias ameaças. O medo pode ser um sinal, mas não deve ser o condutor. Escuta-o, reconhece o que ele quer proteger, mas não lhe entregues o volante. Quando te atreves a agir apesar dele, fortaleces o teu caráter e expandes a tua zona de conforto. Descobres que muitas das coisas que temias não eram tão grandes quanto pareciam,
e que até mesmo os tropeços trazem lições que te fortalecem. Isso não significa ignorar todos os riscos, mas aprender a avaliá-los sem exagero. A coragem não é a ausência de medo, é tomar decisões conscientes mesmo sentindo. E essa habilidade só se constrói quando deixas de reagir de forma automática e começas a responder de forma estratégica. Cada vez que escolhes a partir da confiança, envias uma mensagem poderosa à tua mente: sou capaz de lidar com o que vier. E pouco a pouco, essa voz torna-se mais forte do que a do medo. Começas a caminhar com mais segurança, a falar com mais clareza, a negociar com mais firmeza. Segundo o estoicismo, não controlas o que acontece, mas controlas a tua resposta. E se a tua resposta nasce do medo, entregas a tua liberdade. Se nasce da confiança, recuperas. Viver assim não significa que nunca sentirás medo, significa que já não o deixarás decidir por ti, que cada passo que deres será teu, não uma reação automática a um fantasma mental. E quando conseguires isso, descobrirás que grande parte das barreiras que acreditavas serem reais só existiam na tua mente e que sempre tiveste o poder de atravessá-las. Ensino 8. A tua missão não é ser como todos esperam, mas sim romper correntes e viver autenticamente livre. Não vieste para ser normal, vieste para ser livre. E essa liberdade começa no dia em que deixas de pedir permissão para ser quem és. A sociedade vendeu-te a ideia de que o correto é encaixar, que o seguro é seguir o padrão, que o desejável é pensar, vestir, falar e viver como a maioria. Mas o que te faz encaixar nem sempre é o que te faz feliz. O que te torna aceitável para os outros, muitas vezes, é o que te apaga por dentro. Já sentiste essa estranheza de não pertencer totalmente? Essa sensação de que as tuas ideias, a tua sensibilidade, a tua forma de ver o mundo entram em choque com o que se espera de ti. E provavelmente, em algum momento, tentaste disfarçar, diminuir a tua intensidade, suavizar as tuas opiniões, imitar costumes que não te representavam, tudo para evitar olhares, julgamentos ou rejeições. Mas esse preço é demasiado alto. Acabas perdendo a tua essência em troca de uma aprovação temporária. O que não percebes é que aquilo que te torna diferente é a tua bússola. A tua sensibilidade não é uma fraqueza, é a antena que capta verdades que outros ignoram. A tua profundidade não é um problema, é o motor que te leva a buscar significado real no que fazes. Os teus padrões não são exigências caprichosas, são o filtro que impede que aceites menos do que mereces. A normalidade que o mundo te oferece é uma jaula confortável. Sim, ali tens companhia, validação e a segurança de não te destacar demasiado, mas também tens teto baixo, pouca luz e ar limitado. Lá fora está o teu verdadeiro espaço, mas para sair precisas tolerar o desconforto inicial de não ter manuais nem aplausos imediatos. Precisas da coragem de caminhar sem te comparares, sem medir-te pelas regras de outros. Ser livre significa escolher os teus caminhos mesmo quando ninguém mais os entende. Significa dizer não a oportunidades que não se alinham contigo, ainda que todos digam que é o correto. Significa seguir adiante com um projeto que te apaixona, mesmo sem garantias de resultados imediatos. Significa aceitar que alguns se afastarão da tua vida porque não suportam a tua autenticidade. Quando deixas de buscar encaixar, começas a atrair o que realmente encaixa contigo, as pessoas certas, as oportunidades justas, os lugares onde a tua energia flui sem que precises disfarçar-te. A vida torna-se mais leve porque já não carregas o peso de cumprir expectativas alheias. E o mais importante, descobres que não estás tão só como pensavas. Há outros caminhando fora do molde, esperando cruzar-se contigo. Isto não significa que devas ignorar a sociedade,
ou viver em constante rebeldia sem propósito. Significa que a tua prioridade é a coerência interna, que as tuas decisões não se baseiem no que vão pensar de mim, mas sim em isto reflete quem sou e quem quero ser. Significa que o medo do julgamento já não vale mais do que a tua paz mental. Pratica-o no dia a dia. Exprime-te com autenticidade, mesmo que a tua opinião não seja popular. Veste-te de uma forma que te faça sentir bem, mesmo que não siga a moda. Rodeia-te de pessoas que respeitem a tua essência, mesmo que não pensem igual a ti. E, sobretudo, escuta a tua intuição antes das vozes externas. Com o tempo notarás que essa liberdade interna começa a refletir-se fora. As tuas relações serão mais autênticas, o teu trabalho mais significativo e a tua energia mais elevada. Viverás com um sentido de propósito que não depende da aprovação dos outros. Segundo o estoicismo, a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que quer sem limites, mas em não ser esse escravo das opiniões, desejos e pressões externas. O sábio vive de acordo com a sua natureza, não de acordo com o molde imposto. Quando entendes isso, deixas de temer ser diferente e passas a temer trair a ti mesmo. Porque ser normal pode tornar-te aceitável, mas ser livre torna-te pleno. E no fim, o mundo não precisa de mais pessoas copiadas. Precisa de mais pessoas inteiras, dispostas a viver a sua verdade, mesmo que isso signifique caminhar fora da fila. Ensino 9. Às vezes, quebrar-se não significa o fim, mas sim a oportunidade de reconstruir-se mais forte. Romper-se nem sempre é destruição, é renascimento. Há momentos em que a vida chega com tanta força que derruba tudo o que acreditava ser seguro. Perdes pessoas, trabalhos, lugares, certezas, e nesse instante parece que não sobra nada. Mas o que realmente se quebra não é a tua essência, e sim as camadas que acumulaste para sobreviver. Essas máscaras que te protegiam também te mantinham distante da tua verdade. E quando caem, o que resta é cru, vulnerável, mas autêntico. Existe um tipo de dor que não apenas dói, mas também desnuda. Obriga-te a olhar para ti sem adornos, sem desculpas. Ali já não há personagens para interpretar, nem histórias para sustentar para agradar os outros. Ficas apenas tu, com o que realmente és e com o que realmente queres. E embora no início assuste, é nesse espaço que o renascimento começa. Quando tudo desmorona, tens a oportunidade de te perguntar: o que do que perdi realmente era meu? Muitas vezes descobres que não era, que estavas a sustentar relações por hábito, trabalhos por medo, rotinas que não te deixavam crescer. A ruptura arranca isso, não para castigar-te, mas para libertar-te do peso que não te deixava avançar. É na escuridão desses momentos que podes forjar uma fortaleza que não se constrói em tempos fáceis, porque ali não se trata de aparentar que és forte, mas de aprender a sê-lo de verdade. Descobres que podes levantar-te mesmo quando nada familiar resta ao teu redor, e cada passo que dás a partir desse vazio constrói algo mais sólido, mais real, mais teu. Não se trata de romantizar a dor, mas de compreender que a ruptura é um portal. Se atravessas com a mentalidade correta, sais diferente, mais consciente, mais livre, mais seletivo com o que permites na tua vida. Mas se te agarras à ideia de reconstruir exatamente o que havia antes, repetes os mesmos padrões e acabas preso nas mesmas paredes que te limitavam. Na prática, quando estiveres a atravessar uma crise, para e observa. Pergunta a ti mesmo: o que isto está a tentar ensinar-me? Que partes de mim estão a morrer porque já não cabem na próxima etapa? Em vez de correr para preencher o vazio, permite-te habitá-lo por um tempo. É aí que a clareza começa a surgir, e com ela, as bases da tua reconstrução. Não é fácil.
A tua mente quererá recuperar o que se perdeu, ainda que não te fizesse bem. Quererá o conhecido mesmo que seja tóxico, porque o novo é incerto. Mas aí está o desafio: escolher não voltar atrás por conforto, mas avançar para o que a tua alma realmente precisa. Embora doa mais no começo, este processo ensina-te algo inestimável, que o teu valor não depende do que tens, mas do que és capaz de reconstruir. Que a tua força não é não cair, mas levantar-te diferente. Que a verdadeira segurança não está em nada permanecer igual, mas em saber que mesmo que tudo mude, tu podes seguir em frente. Quando renasces, as tuas prioridades mudam. Já não procuras impressionar, procuras conexão. Já não aceitas qualquer coisa por medo de ficar sem nada, porque aprendeste que o vazio também pode ser um lugar de poder. Tornas-te mais consciente de quem deixas entrar, em que projetos investes a tua energia e que batalhas merecem o teu esforço. Segundo o estoicismo, não controlamos o que nos acontece, mas sim o que fazemos com isso. As crises são terreno fértil para a virtude. Obrigam-nos a praticar resiliência, temperança e clareza. O sábio não se lamenta pelas ruínas, mas usa-as como base para algo mais forte. Romper-se não é o fim, é uma mudança de forma. É permitir que o que já não serve se desprenda, mesmo que arranque partes de ti que acreditavas necessárias. E quando percebes que ainda estás aqui, respirando, com a capacidade de escolher novamente, entendes que a ruptura foi na verdade o início da tua melhor versão, porque tudo o que sobra depois é apenas verdade. Ensino 10. Nem toda rejeição é um desvio. Em certas ocasiões, é a forma como a vida te resgata de um dano maior. A rejeição nem sempre é redirecionamento, às vezes é resgate. Acreditaste que sempre que alguém se afasta perdes algo valioso, que cada porta fechada é um castigo, que cada não é uma ferida que te define. Mas a verdade é que muitas saídas são bênçãos disfarçadas. E embora no momento doam, nem todas as presenças acrescentam. Algumas pesam, drenam-te e mantêm-te num lugar onde não cresces. E às vezes a vida, na sua sabedoria, arranca-as pela raiz para que possas voltar a respirar. O problema é que confundimos costume com valor. Apegamo-nos a pessoas e situações apenas porque estão conosco há muito tempo, não porque realmente nos tragam paz, respeito ou amor genuíno. Acreditamos que o conhecido é seguro, mesmo que nos desgaste. Convencemo-nos de que é melhor aguentar do que enfrentar o vazio. Mas esse vazio que tanto temes pode ser o início da tua liberdade. Quando alguém parte sem explicação clara, a tua mente procura respostas, culpa-se. Revisas cada detalhe para entender o que fizeste de errado. E nem sempre fizeste algo errado. Às vezes, a única explicação é que o papel dessa pessoa na tua vida já terminou, ou que a sua permanência estava a impedir que algo melhor chegasse, ou ainda que mesmo que não percebas, a sua ausência era a única forma de recuperares a tua força. Aceitar isso não é fácil. O apego leva-nos a acreditar que sem aquela pessoa ou aquele lugar perderemos parte de nós. Mas a realidade é que o que perdes ao deixar ir algo que não te valoriza é peso, não essência. Quando deixas de carregar o que não é teu, podes caminhar mais leve, com mais clareza em direção ao que está realmente alinhado contigo. Começa a observar as partidas a partir de outra perspectiva. Pergunta a ti mesmo: que espaço está a ficar livre na minha vida agora que isto já não está? Talvez agora tenhas tempo para um projeto que estavas a adiar, energia para cuidares de ti ou simplesmente paz mental para ouvires a tua própria voz sem interferências. A rejeição pode ser o corte necessário para começares a curar feridas que não podias ver enquanto estavas distraído tentando encaixar. Isso não significa que não doa. Sim,
sentirás a ausência, as rotinas quebradas, o silêncio. Mas essa dor também é informação. Mostra-te o quanto tinhas delegado a tua felicidade a algo externo e lembra-te de que a paz verdadeira não depende do que fica, mas do que és capaz de sustentar dentro de ti. Quando aprendes a ver a rejeição como possível resgate, deixas de implorar por portas que se fecham, deixas de rogar por atenção, de insistir onde não há reciprocidade, de reter o que claramente quer ir. Começas a confiar que, se algo se afasta, é porque não estava destinado a acompanhar-te no próximo nível da tua vida. Na prática, isso traduz-se em limites mais claros. Já não aceitas migalhas emocionais, já não justificas faltas de respeito, já não dás prioridade a quem te coloca em último lugar. E pouco a pouco começas a rodear-te de pessoas e situações que não apenas te aceitam, mas celebram a tua presença. Esse é o verdadeiro resgate, libertar-te do que te acorrentava disfarçado de companhia. E quando o entendes, não guardas rancor, chegas até a agradecer, porque sabes que, se não tivesse acontecido, continuarias preso a algo que te estava a apagar. Segundo o estoicismo, não controlamos quem entra ou sai da nossa vida, mas controlamos o significado que damos a essas saídas. O sábio entende que tudo o que se vai deixa espaço para algo que talvez agora não imagines, mas que estará mais alinhado com a tua natureza e com a tua paz. Viver assim não significa deixar de sentir, mas deixar de temer as perdas, porque já não as vês como condenações, mas como purificações necessárias. E quando consegues vê-lo assim, a rejeição deixa de ser um golpe e transforma-se no momento exato em que, sem saber, foste resgatado. Ensino 11. O quase é uma prisão sutil que te mantém esperando algo que nunca chega, roubando-te o presente. Quase é uma cadeia disfarçada de esperança. É esse lugar mental onde revives, uma e outra vez, o que esteve prestes a acontecer, o que acreditaste que seria, o que imaginaste que estava a um passo de se cumprir, mas nunca chegou. E sem te dares conta, ficas preso aí, como se esperar que o passado mudasse e fosse trazer-te o que sempre desejaste. O quase é traiçoeiro porque não dói o suficiente para que o enterres, mas também não é real o suficiente para que o vivas. Deixa-te num limbo emocional que drena a tua energia, atrasa a tua cura e apaga o teu presente. Apegas-te porque pensas que soltar seria desistir, que abandonar a ideia é renunciar a uma possibilidade. Mas a verdade é que não te agarras a algo tangível, e sim a uma ilusão. O quase é uma história que só existe na tua mente, um guião que escreveste mas que nunca foi filmado. E enquanto sustentas, não haverá espaço para novas oportunidades, porque o teu coração e a tua mente continuam ocupados com o que não foi. O mais perigoso do quase é que alimenta falsas esperanças, faz-te interpretar sinais onde não existem, justificar ausências, esperar mudanças que nunca chegam, e cada vez que o fazes, reforças uma narrativa que te afasta da realidade. Essa ilusão rouba-te a objetividade. Em vez de tomares decisões a partir da verdade, tomas a partir do que queres acreditar. É como estar parado diante de uma porta que nunca se abrirá, mas convencer-te de que, se esperares mais um pouco, algo mudará. Enquanto isso, outras portas se fecham, outras oportunidades passam, e tu segues ali, olhando para o mesmo ponto. A esperança mal direcionada transforma-se numa prisão. Sair daí exige um ato consciente de honestidade brutal. Pergunta a ti mesmo: isto que espero é real ou só vive na minha mente? Se a resposta for que está apenas na tua imaginação, é hora de soltar. Não esperes que a vida arranque à força o que tu não soltas por vontade. Escolhe deixar ir antes que isso te destrua por dentro. Pratica o desapego com firmeza.
Quando um pensamento sobre esse quase aparecer, não o alimentes, não o analises, não o romantizes, não procures provas para revivê-lo. Em vez disso, redireciona a tua atenção para o que realmente está presente, para o que podes construir hoje. No início será desconfortável porque a tua mente está habituada a esse estímulo, mas pouco a pouco recuperarás a clareza. Quando o fizeres, notarás que a tua energia começa a regressar. Deixas de sentir esse peso invisível que te mantinha parado e voltas a ter espaço mental e emocional para criar algo novo. E o novo nem sempre aparece de imediato, mas quando surge, já não estarás demasiado ocupado olhando para trás para o reconhecer. Também aprenderás algo poderoso: a vida nunca te tira algo sem deixar a possibilidade de algo melhor. Ainda que no momento não compreendas, às vezes o quase não era um presente, mas sim uma distração. E soltá-lo não é perder, é ganhar liberdade para encontrares o que realmente está alinhado contigo. A dor de soltar é real, mas é temporária. O desgaste de te agarrares, em contrapartida, pode durar toda a vida. E se tens de escolher entre um luto curto e uma condenação longa, escolhe sempre o luto, porque depois do luto vem a reconstrução, e é aí que redescobres a tua força. Segundo o estoicismo, o que não está no teu controle não deve ser o centro da tua energia. O quase pertence ao passado e ao terreno do que nunca foi teu. Insistir em retê-lo é insistir em lutar contra o inevitável. Viver livre dessa prisão significa entender que o teu valor não depende do que quase alcançaste, mas sim do que estás disposto a construir hoje. E quando tomas essa decisão, quando soltas de verdade, já não há quase que te possa prender. Só fica espaço para o que é real, para o que acrescenta e para o que verdadeiramente te pertence. Ensino 12. Pratica olhar o mundo com olhos atentos, mas mãos abertas, sem reter nada. Praticar a observação sem apego é uma das habilidades mais poderosas que podes desenvolver se queres viver com calma e clareza. A maioria das pessoas não vive os seus dias, apenas reage a eles. Cada emoção, cada pensamento, cada palavra externa transforma-se numa ordem automática que executam sem questionar. Um comentário os irrita e respondem com raiva. Uma lembrança triste aparece e mergulham na melancolia. Um medo cruza a mente e já estão a agir a partir da insegurança. Essa reação automática é o que te rouba o controle da tua vida. A observação sem apego quebra esse ciclo. Não se trata de ignorar o que sentes ou pensas, mas de ver sem transformar isso na tua identidade. Imagina que estás sentado à beira de um rio e cada pensamento ou emoção é uma folha que flutua. Tu não és a folha, és quem a observa. Não precisas agarrá-la, não precisas empurrá-la, apenas vê-la passar. Quando consegues isso, descobres que os pensamentos perdem poder quando não os alimentas. Um pensamento de medo, se o olhas sem te prenderes, dissolve-se. Uma emoção de ira, se a permites estar sem acrescentar histórias mentais, perde intensidade. O apego é o que as faz crescer. A observação é o que as deixa ir. Praticar isso exige constância. No início, a tua mente quererá que reajas de imediato ao que sentes. Inventará razões para que o faças. É aqui que entra a tua disciplina. Respira, observa e pergunta: o que aconteceria se eu não fizer nada com isto agora? Vai surpreender-te ao descobrir que a maioria das coisas se dissipa sozinha. Podes começar com um exercício simples. Dedica alguns minutos por dia para sentar em silêncio e observar o que surge na tua mente. Não tentes deixá-la em branco. Apenas observa. Nota como os pensamentos aparecem, como vão embora, como o teu estado interno muda sem que faças nada. Esse treino, embora pareça pequeno, transforma-se numa ferramenta imensa para a vida diária.
Depois, leva-o para situações reais. Se alguém te disser algo que normalmente te incomodaria, faz uma pausa antes de responder. Nota a reação no teu corpo. Sente a emoção, mas não ages ainda. Essa brecha de segundos entre sentir e agir é onde começa a tua liberdade. É nessa pausa que podes escolher uma resposta consciente em vez de um impulso automático. O benefício de viver assim é enorme. Deixas de ser um fantoche das tuas emoções e tornas-te um observador que decide quando e como agir. Já não és arrastado pelas mudanças externas e começas a mover-te a partir de uma estabilidade interna que não depende do que acontece fora. Isso não significa tornar-te frio ou indiferente. Significa sentir tudo, mas não te perder em nada. Podes experimentar tristeza sem ficar preso nela. Sentir raiva sem deixar que destrua as tuas relações. Notar o medo sem permitir que dirija a tua vida. É sentir com profundidade, mas viver com controle. Segundo o estoicismo, não controlamos o que sentimos no primeiro instante, mas sim como respondemos a isso. E essa resposta é o terreno onde se decide a tua paz ou a tua tormenta. O sábio não se deixa arrastar por cada pensamento. Ele examina e entende, e se não lhe serve, deixa-o ir. Viver assim dá-te uma clareza que poucos têm. Começas a ver padrões na tua mente e a reconhecer quais pensamentos são úteis e quais são apenas ruído. Deixas de acreditar que cada impulso é uma ordem e aprendes que podes simplesmente observá-lo até que se dissolva. A observação sem apego é como afiar uma espada interior. Quanto mais a praticas, mais rápido cortas a corrente que te prende a reações desnecessárias. E quando já não és escravo do que sentes ou pensas de forma automática, recuperas algo que muito poucos alcançam: o controle real sobre a tua vida. Ensino 13. Não continues a correr atrás do que te fere. Não importa quantas vezes te prometas que desta vez será diferente, se já te mostrou que te destrói, voltará a fazê-lo. O dano repetido não é um acidente, é um padrão. E cada vez que regressas, ensinas à tua mente e ao teu coração que é normal aceitar menos do que mereces. Mas não é normal, não é amor, não é amizade, não é lealdade. É apego a algo que apenas te rouba energia, autoestima e paz. O problema é que confundimos intensidade com conexão, costume com amor, drama com paixão. E é aí que nos perdemos, acreditando que a adrenalina do tóxico é sinônimo de algo real. Convences-te de que vale a pena aguentar porque houve bons momentos, porque em algum instante te sentiste vivo, porque às vezes parece que sim, te valorizam. Mas esses lampejos não compensam a escuridão constante em que te deixam. Cada vez que persegues o que te fere, arrancas mais um pedaço de ti mesmo. Fazes isso para não enfrentar o vazio, para não sentir a solidão, para não aceitar que o que desejas não está ali. Mas esse vazio que tentas evitar é precisamente o lugar onde poderias reconstruir-te, porque se o preenches com dor conhecida, nunca haverá espaço para o que realmente pode curar. A verdadeira cura começa quando cortas o ciclo. E cortar não é negociar outra oportunidade, não é esperar que mudem, não é justificar as suas atitudes. Cortar é afastar-te pela raiz, mesmo que doa, mesmo que sintas que estás a perder uma parte da tua história. Porque o que realmente estás a perder é a corrente que te mantinha preso. Isso significa pôr limites radicais. Elimina o contato, bloqueia se for necessário. Evita os lugares e hábitos que te devolvam ao mesmo buraco. Faz isso não como castigo para eles, mas como um ato de respeito para contigo. O respeito próprio constrói-se assim, decidindo que a tua paz vale mais do que qualquer história que queira salvar. Nesse processo, o silêncio será incômodo no início. Enfrentarás momentos em que quererás voltar, em que a nostalgia te enganará, lembrando apenas o que foi bom.
Mas aí deves recordar também as noites sem dormir, as palavras que te destruíram, as promessas que nunca se cumpriram. Não romantizes o que te feriu, porque fazê-lo é convidá-lo novamente. Preenche esse espaço com o que realmente acrescenta. Rodeia-te de pessoas que te valorizem. Procura atividades que te deem sentido. Investe a tua energia em construir um ambiente onde não precises estar constantemente em defesa. A recuperação emocional não é apenas afastar-se do dano, é aproximar-se do que te fortalece. Cada dia em que não voltas, a tua mente aprende que podes viver sem isso. O teu corpo relaxa, a tua autoestima reconstrói-se, a tua energia volta a fluir para o que realmente importa. E pouco a pouco, o impulso de perseguir o que te fere enfraquece até que, um dia percebes que já não o queres. Essa mudança não é rápida nem fácil, mas é definitiva. E o melhor de tudo é que quando curas, também mudam os teus padrões. Já não aceitas o mínimo, já não negocias a tua paz, já não acreditas que o amor tenha de doer. Começas a reconhecer o valor do que é estável, recíproco e genuíno. Segundo o estoicismo, não podemos controlar como os outros agem, mas podemos controlar o lugar que lhes damos na nossa vida. Insistir em aproximar-nos do que nos fere é escolher voluntariamente a nossa própria prisão. O sábio afasta-se do fogo que queima e procura o calor que nutre. Viver assim significa deixar de mendigar em migalhas onde mereces abundância. Significa compreender que nem toda porta fechada é perda, às vezes é proteção, e que a paz que procuras nunca virá daquilo que já atirou. Quando aceitas isso, deixas de correr em direção ao que te quebra e começas a caminhar em direção ao que finalmente te cura. Ensino 14. Atender ao teu bem-estar primeiro é a base sólida para poderes cuidar genuinamente dos outros. Cuidar de ti mesmo é o início de cuidar bem dos demais. Já ouviste 1000 vezes que amar é dar, mas pouco se fala que dar sem reservas, sem medida e sem cuidado próprio acaba por esvaziar-te. E quando estás vazio, o que entregas já não é amor genuíno, é cansaço, é obrigação disfarçada, é um cumprir que não nasce do coração. Não podes oferecer calor se tu mesmo estás congelado, nem paz se o teu interior é um caos. Muitos caem na armadilha do sacrifício constante. Convencem-se de que priorizar-se é egoísmo, de que descansar é preguiça, de que colocar limites é rejeição. Assim passam os dias resolvendo problemas alheios, estando disponíveis para todos, absorvendo cargas que não lhes pertencem, e pouco a pouco, sem perceber, vão perdendo a chama, a alegria, a motivação. Chega um momento em que, mesmo continuando a dar, já o fazem a partir de um corpo exausto e de um coração ressentido. O autoabandono não é nobreza, é uma forma lenta de autodestruição. Acreditas que é amor, mas não é, porque o amor verdadeiro não se dá à custa de destruir quem ama. O que sim é amor, para ti e para os outros, é cuidar de ti para que a tua presença, as tuas palavras e as tuas ações sejam genuínas e não apenas reflexo do desgaste. O autocuidado não é apenas spa e descanso ocasional. É escolher todos os dias o que te nutre física, mental e emocionalmente. É dormir o suficiente, alimentar-te bem, mover o corpo, rodear-te de pessoas que somem e não drenem. É colocar limites claros para que a tua energia não se desperdice em lugares onde não é valorizada. É aprender a dizer não sem culpa, porque entendes que cada vez que dizes sim ao que te desgasta, estás a dizer não ao que te fortalece. Na prática, começa a fazer revisões sinceras do teu estado. Pergunta a ti mesmo: estou a agir a partir da plenitude ou do esgotamento? Se for a segunda, é hora de pausar. Sim, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas externas,
porque no fim quem realmente te ama quererá ver-te bem, não sacrificado em nome deles. O equilíbrio está em entender que cuidar de ti não diminui a tua capacidade de dar, pelo contrário, multiplica. Uma pessoa que se cuida é mais criativa, mais paciente, mais empática, tem energia para ouvir sem julgar, para ajudar sem ressentimento, para dar sem esperar algo em troca. Porque quando estás pleno, o que ofereces não é para preencher um vazio, mas para compartilhar uma abundância. Rompe a crença de que tens de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para seres valioso. O teu valor não está na tua capacidade de te desgastar, mas na qualidade do que és capaz de oferecer. E essa qualidade constrói-se nos momentos em que te priorizas, em que recarregas a mente, o corpo e o espírito. Não temas ser chamado de egoísta. O verdadeiro egoísmo é esperar que alguém se destrua por nós. Quem exige que te abandones para estar ao lado dele, não quer o teu bem-estar, quer a tua energia, não importa o preço que pagues. Aprende a distinguir entre ajudar e salvar. Ajudar é apoiar sem perder-te. Salvar muitas vezes significa afundar-te com aquilo que tentas resgatar. Quando entendes que cuidar de ti é a tua primeira responsabilidade, percebes como muda a tua forma de te relacionares. Já não aceitas vínculos que drenam, porque sabes quanto custa a tua energia. Já não ficas em lugares que apagam a tua luz, porque aprendeste a protegê-la. E o teu círculo começa a encher-se de pessoas que também se cuidam, criando relações mais saudáveis e recíprocas. Segundo o estoicismo, quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Cuidar de ti é a forma de governar o teu mundo interior para que o que ofereces ao exterior seja estável, sólido e real. Viver assim não significa deixar de dar, significa que o teu dar será mais puro, mais autêntico e livre de ressentimento. Porque quando te cuidas, o que ofereces não nasce da obrigação nem da culpa, mas da plenitude. E isso, no fim, é o maior presente que podes dar aos outros. Ensino 15. A tua tranquilidade é um limite sagrado que ninguém deveria cruzar. A tua paz não é negociável. Se precisa sacrificar a tua calma para manter alguém por perto, para sustentar um trabalho ou para cumprir um papel que te destrói por dentro, esse lugar não é para ti. A tua paz é o núcleo de onde tudo o resto cresce, as tuas relações, a tua saúde, a tua energia, a tua clareza. Se a perdes, tudo mais começa a vacilar. O problema é que nos ensinaram a aguentar, a tolerar o que nos quebra, a colocar a harmonia externa acima do nosso bem-estar interno. Convenceram-nos de que dizer não é egoísmo, de que colocar limites é falta de amor, de que sair de um lugar onde não és respeitado é desistir. E assim acabas em relações onde te diminuem, em ambientes onde a tua voz não conta, em compromissos que apenas drenam e nada devolvem. Mas a paz não se pede emprestada nem se mendiga. Protege-se. Proteger a tua paz significa deixar de justificar o injustificável, deixar de explicar os teus limites a quem não quer entendê-los e deixar de implorar por respeito em lugares onde não há intenção de oferecê-lo. A paz defende-se com decisões firmes, mesmo que essas decisões incomodem outros. Quando começas a colocar a tua paz como prioridade, assusta. Perguntas-te se estás a ser demasiado duro, se vais perder pessoas ou oportunidades. E sim, vais perder, mas apenas aquilo que na verdade já te tirava mais do que te dava. O que se vai quando cuidas da tua paz não é perda, é limpeza. Começa a definir o que não estás disposto a tolerar. Pode ser o tom de voz com que te falam, a forma como te exigem, o tempo que investes em compromissos que não te nutrem.
Escreve isso, reconhece e compromete-te contigo mesmo a nunca mais ignorar esses sinais. Essa lista não é capricho, é um mapa para proteger a tua energia. Dizer não é uma das ferramentas mais poderosas que tens. Não é rejeição, é direção. Cada não ao que te drena é um sim ao que te fortalece. O problema é que associamos o não à culpa, quando na verdade é a palavra que constrói os limites que sustentam a tua saúde mental. Na prática, a defesa da tua paz nota-se no cotidiano. Não respondes de imediato a mensagens que procuram provocar-te. Retiras-te de conversas cujo objetivo é discutir e não compreender. Reduzes o tempo com pessoas que apenas trazem queixas e dramas. Não porque sejas frio, mas porque escolhes não alimentar energias que nada te acrescentam. As pessoas que realmente te valorizam não se ofenderão por cuidares da tua paz, irão respeitá-la. Os que se ofendem provavelmente beneficiavam-se da tua falta de limites. É aí que deves ser mais firme, porque ceder nesses casos é voltar a abrir a porta ao que já te feriu antes. Quando consegues fazer da tua paz uma prioridade não negociável, a tua vida transforma-se. Passas a estar rodeado de pessoas que te tratam com respeito. As tuas decisões tornam-se mais claras. A tua energia sente-se mais leve. Deixas de viver apagando incêndios alheios e começas a acender a tua própria luz. Segundo o estoicismo, nada externo deve ter poder de alterar o teu equilíbrio interior sem o teu consentimento. O sábio não expõe a sua paz ao acaso dos caprichos alheios. Guarda-a como um tesouro que sustenta a sua vida. Viver assim não significa evitar todo conflito ou desconforto, mas escolher que batalhas merecem a tua energia e quais não. Significa compreender que o teu bem-estar interno vale mais do que qualquer aprovação externa. E quando entendes isso de verdade, percebes que cuidar da tua paz não é uma opção, é uma obrigação contigo mesmo, porque sem ela tudo se torna ruído, e com ela até o ruído parece distante. Se chegaste até aqui é porque estás comprometido com a tua mudança. Agora quero que vás aos comentários e escrevas com força. Hoje deixo ir sem medo. Sou estoico. Faz isso como um selo final, para reafirmar que estás a avançar e que a cada dia soltas mais o que não te serve. Felicia-te, celebra-te, porque nem todos têm a coragem de chegar até o fim e dar este passo em direção à sua paz. E se esta mensagem ressoou contigo, deixa o teu like, subscreve e ativa as notificações para continuarmos juntos a construir o caminho para uma vida mais forte, livre e estoica.